Muito boa noite, hoje é dia 2 de setembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, você já sabe, a notícia não vem crua, ela já vem temperada com contexto, com análise e com a minha opinião, claro. A gente termina o dia juntos separando o que é barulho daquilo que realmente importa, com clareza e um pouco de ironia, porque ninguém merece encerrar o dia de um jeito pesado. De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo que reverbera lá fora, esse é o Andei Pensando, o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. E hoje a gente vai falar, claro, do primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o chamado núcleo duro do processo sobre a tentativa de golpe de Estado. E também da história horrível da mala encontrada na rodoviária de Porto Alegre com restos mortais de uma mulher, um crime que chocou o Rio Grande do Sul e está sendo investigado pelas autoridades. E ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então bora começar o Andei Pensando de hoje. Roda a vinheta, produção! Bom, gente, como todo mundo sabe, o Brasil está vivendo nessa semana um momento inédito na sua história. Um ex-presidente da República está sendo julgado por tentar um golpe de Estado. É o processo que corre na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que hoje, o primeiro dia de sessão, seguiu o roteiro previsto. Relatório de Alexandre de Moraes, sustentação da Procuradoria-Geral da República e o começo das defesas. O que está em julgamento não é um detalhe, não é um excesso de retórica. É o chamado núcleo crucial da organização que planejou uma ruptura democrática aqui no Brasil. Segundo a PGR, Bolsonaro era o líder desse grupo, o maior beneficiado em caso de sucesso do golpe e aquele que coordenava as ações para impedir a posse do presidente Lula. Os crimes imputados a ele são 5: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os 2 primeiros estão na lei que protege a democracia, que foi aprovada em 2021 e, ironicamente, foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro. A lógica é muito simples, A tentativa já é punível, não precisa que o golpe se consume para que o crime exista. O ex-presidente é réu ao lado de outros 7 nomes pesados do seu círculo de poder. São ex-ministros, um deputado e amigos mais próximos. Todos negaram qualquer participação na fase de interrogatório, mas a PGR foi clara. Não era preciso ordem escrita do presidente para que os crimes se configurassem. A tentativa com ações concretas ou mesmo planejamento de ruptura já bastam para que seja aplicada a lei. Hoje, o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, abriu os trabalhos. Na sequência, Moraes apresentou um extenso relatório, que é um resumo das provas, dos atos já praticados e do que está em deliberação. O procurador-geral, Paulo Gonet, então defendeu a condenação e aí começam as defesas com a ordem prevista. A primeira, a de Mauro Cid, porque é delator, e depois vai em ordem alfabética. Ramagem, Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e assim por diante. O julgamento vai ser retomado amanhã e segue em outras datas até o dia 12. E no final, os 5 ministros que compõem a primeira turma, o Alexandre de Moraes, o Luiz Fux, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, decidem por maioria simples, se condenam ou absolvem e, se for o caso, fixam as penas individuais. No cálculo dos crimes, Bolsonaro pode chegar até 43 anos de prisão. A gente entrevistou ontem no Timeline o jurista Walter Maierovitch, que acredita que ele deve ser condenado a pelo menos 30. Isso levando em conta os atenuantes da saúde debilitada do ex-presidente, da sua idade avançada e também pelo entendimento de que tem crimes ali que são concorrentes na denúncia. Depois disso, das sentenças, aí cabem os embargos de declaração e, em caso de divergência entre os ministros, os embargos infringentes, tudo isso dentro do próprio STF. Se você não sabe o que isso significa, não se preocupe, falaremos a respeito no Descompliquês de hoje. A pressão, evidentemente, não é só jurídica, ela é política e também simbólica, A imprensa internacional, que está em peso lá no STF, tratou o julgamento como um marco histórico.
O New York Times falou em plano sinistro, o The Guardian cobriu o caso como velório político de Bolsonaro, a The Economist classificou o ex-presidente como Trump dos trópicos e a BBC lembrou que a causa do ex-presidente foi abraçada pelo próprio presidente americano Donald Trump. É o Brasil, mais uma vez, sob os holofotes mundiais, mas nunca por uma boa causa, né? Isso é muito impressionante. E não é só a imprensa, não, que está ligada. A opinião pública também está se movimentando. Uma pesquisa da Quest mostrou que 86% dos brasileiros já estão sabendo do julgamento. É um índice bem impressionante. Mais da metade, 52%, dizem que Bolsonaro participou ativamente do plano golpista. E 55% apoiam até a prisão domiciliar, a qual ele já está submetido lá em Brasília. É importante a gente saber esses dados também para não ficar contaminado, né, pela retórica das redes sociais, onde nem sempre quem faz mais barulho é a maioria da população. O Brasil demorou, mas chegou até aqui. E aqui não é um lugar qualquer, né? É o Banco dos Réus do Supremo Tribunal Federal, onde um ex-presidente responde pela tentativa de assaltar a Constituição que ele mesmo jurou cumprir e defender quando foi eleito. Hoje, a primeira turma, então, iniciou esse processo histórico. Nas próximas sessões, o que se decide não é só o destino político de Bolsonaro, mas o recado que o Brasil vai deixar para o futuro. Se a democracia é mesmo um valor inegociável ou se continua sendo, como tantas vezes, né, na nossa história, um expediente descartável. E para a gente não terminar o assunto num clima muito pesado, ontem nós fomos premiados com uma das maiores coincidências astrais da história dessa república. 2016, 2 dias antes da Dilma Rousseff ser afastada da presidência, William Bonner e Fátima Bernardes anunciavam o divórcio e parece que o país se desorganizou junto com a família mais estável até então da televisão brasileira. Nós nunca mais fomos os mesmos. E aí agora, um dia antes de um julgamento histórico de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, o mesmo William Bonner anuncia sua saída do Jornal Nacional. Não dá para ignorar os sinais, né? Se em 2016 o Brasil desandou, o que será que esse novo movimento do Bonner precede? Das duas, uma. Ou a despedida do Bonner é um sinal de que o país finalmente pode entrar numa fase de normalidade política, ou é um presságio de que a coisa vai piorar ainda mais. E aí fica aquela dúvida existencial, né? O que é mais difícil de imaginar? Um Brasil mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, ou um Jornal Nacional sem William Bonner? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: nesse país a gente se acostuma com tudo, até com os absurdos mais inimagináveis. Como diz a minha colega Kelly Matos no Timeline, vamos agora mudar o jazz para uma cena de filme de terror, mas que aconteceu no coração de Porto Alegre. Há 12 dias, um homem deixou uma mala dura no guarda-volumes da rodoviária, disse que outra pessoa ia vir buscar e sumiu. Ontem, depois de um cheiro muito forte, os funcionários resolveram abrir a mala. E lá dentro, envolvido em sacos pretos, não tinha comida estragada, tinha o tronco de uma mulher adulta. Segundo o supervisor do setor, a cena foi chocante. Imagine. Aos poucos, eles encontraram parte da barriga dela lacrada em plásticos enquanto o cheiro tomava conta. A polícia foi acionada imediatamente e agora o IGP trabalha para identificar a vítima e confirmar se o caso tem ligação com aquele outro registrado no dia 13 de agosto, quando membros humanos, também de uma mulher, foram encontrados em sacos de lixo ali no bairro Santo Antônio, na capital gaúcha. Pode ser a mesma mulher, mas a confirmação só vai vir pela perícia de DNA, né? O homem que deixou a mala apresentou um nome e um CPF falsos, mas a polícia já tem as imagens das câmeras de monitoramento da rodoviária. Então é uma questão de tempo agora para chegar nele. A delegada responsável, Raíssa Araújo, já confirmou. Os dados eram todos inventados, mas um destinatário foi indicado como receptor, né, da mala, e ele existe de fato, o que pode ser aí um caminho para descobrir quem estava por trás desse crime horroroso. O Departamento de Homicídios trabalha agora em 4 frentes: identificar a vítima, identificar o homem, cruzar com o caso anterior e entender a motivação do esquartejamento.
E aí vem o banho de realidade, né? Enquanto o Brasil debate no Supremo se um ex-presidente tentou destruir ou não a democracia, Porto Alegre convive com um caso que parece ter saído de um roteiro de true crime. Há quem diga que a gente é um país de novelas, né? Mas a vida real insiste em entregar tramas muito mais cruéis do que qualquer ficção. Não se sabe quem era a mulher, quem matou ela, nem por que o corpo foi parar numa mala na rodoviária, mas uma coisa a gente já sabe. A violência no Brasil tem uma capacidade infinita de se reinventar, como se precisasse todos os dias nos lembrar que o absurdo sempre pode ficar um pouco mais absurdo. É aquela história, né? No fundo do poço pode ter uma mola ou um alçapão, e por aqui costuma ser sempre um alçapão. É importante a gente virar logo também a página desse julgamento para que assuntos como esse, segurança pública, zeladoria, educação, saúde, possam voltar a ser a prioridade em Brasília. E chegou a hora do nosso quadro de toda terça-feira, o Descompliquês. E hoje eu vou tentar descomplicar dois termos que eu usei aqui enquanto a gente falava do julgamento do Bolsonaro no STF. Embargos infringentes e embargos de declaração. Então, primeiro vamos falar dos embargos de declaração. Pode parecer, né, um nome pomposo, mas basicamente é um pedido de esclarecimento. Serve quando algum ministro ou alguma das partes acha que a decisão teve uma contradição, teve uma omissão ou até um erro de cálculo na pena. É como se fosse dizer assim, olha, STF, vocês decidiram assim, mas esqueceram de explicar tal ponto, ou fizeram tal conta errada. Já os embargos infringentes são um pouco mais raros e mais complexos. Só cabem quando a decisão não é unânime, ou seja, quando tem um ministro votando de um jeito e outro de outro. Aí a defesa pode pedir que essa divergência seja analisada novamente, ou por um colegiado maior, o próprio plenário, né? Ou outra turma. É o recurso clássico que ficou muito célebre no julgamento do Mensalão, por exemplo. Na prática, então, embargos de declaração servem para dizer: STF, me explica direitinho isso daqui? E os embargos infringentes são como dizer assim: STF, vamos rever isso aqui, porque nem vocês se entenderam direito. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar mais esse dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou os meus pitacos no Timeline e no Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha, e também em vários outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até amanhã, que promete ser mais um dia de muito assunto sobre o julgamento do Bolsonaro.